Fala galera, tudo bem? Bom, vamos lá. Esse é o nosso primeiro podcast aí, primeiro episódio do podcast que nós estamos criando aí. Um podcast que nós vamos conversar sobre inteligência artificial e não só a parte técnica, mas muito mais o que envolve por trás aí desse ramo de conhecimento da humanidade. Estou aqui com meus colegas de podcast aqui, o Lucas e o João Paulo, e bora lá. E aí, galera? Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Bom, meu nome é João Paulo, ou mais comumente conhecido como JP. Né? Eu trabalho como diretor de tecnologia de uma startup early stage. Passei minha vida inteira trabalhando com inteligência artificial. Esse ano aí está completando já os 10 anos, então essa onda de hype que a gente está vendo agora, eu já vi pelo menos mais umas duas vezes no passado. E eu tô aqui hoje com o Rodolfo e com o Lucas para a gente poder ter um papo mais sem hype do que é inteligência artificial, quais são as principais aplicações, como é que a gente trabalha com isso na vida real, fora do Vale do Silício, de coisas extravagantes. Boa. Manda lá, Lucas. Boa noite, no caso nosso aqui, pessoal, boa tarde, bom dia aí também, né? Sou o Lucas, vocês me encontram aí no Blue Sky pelo mesmo nome, o Gato Aviador. Assim como o JP, eu também já trabalhei um pouco com inteligência artificial, tá? Meu background é um pouquinho diferente, eu venho de outra área, né? Eu sou engenheiro metalurgista, formado aqui no estado, no Instituto Federal do Espírito Santo. Aí ali, logo depois que eu terminei a faculdade, eu já engatilhei um mestrado na área de simulação e onde eu trabalhei também com inteligência artificial junto com alguns outros colegas, mas a minha dissertação especificamente foi em simulação. A partir dali eu já trabalhei, mais ou menos simultaneamente, eu já comecei trabalhando no centro de pesquisa aqui do estado também, e trabalhei com inteligência artificial há uns 2 anos, em diversos projetos na área siderúrgica. Tá? Então ali na indústria mesmo, tangível, né, digamos assim, eu trabalhei com indústria de transformação, né? Eu vi diversos produtos, tanto que eu tive algum contato, dei algum suporte, quanto alguns que eu também desenvolvi, ajudei a desenvolver. Então, meu contato com AI surgiu lá por 2017, por aí quando eu comecei a querer aprender alguma coisa nesse sentido, e trabalhei com isso já aí por uns 2 anos, mais ou menos, mais o tempo que eu fiz simultaneamente com o mestrado, né? E hoje eu trabalho aí digamos que seria um grande player brasileiro do mercado de delivery de comida, com dados também, né? Eu trabalho com engenharia de dados e um pouco de análise. Mas é esse, assim, meu background de forma geral. Muito boa. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rodolfo. Cara, não trabalho hoje mais no ramo de IA. Voltei para minha fonte de origem, que é desenvolvimento de sistemas. Passei aí um tempo tanto tentando pegar o meu mestrado na Unicamp, então estudando parte de IA, mas também trabalhei um pouco parte de engenharia de dados alguns 2 anos atrás, por uns 4 anos mais ou menos, justamente para alimentar tanto modelos de business intelligence quanto de machine learning aí da galera de data science. É mais ou menos por aí. Eu já estudo um pouco de IA desde 2012, talvez. Então, desde aquela época eu já estava mais querendo engrenar por esse ramo. Na época, a gente nem tinha essas paradas muito de modelos de direito, né? Era mais voltado para machine learning na época até, né? A parte de IA que eu trabalhava, nem essa parte de deep learning que eu estudava também, mas principalmente na parte de processamento de imagens digitais, né? Então esse era o ramo que eu comecei a me enveredar lá por 2012, 13, 14, por aí foi. E foi o que eu comecei a estudar mais forte no meu mestrado, mas eu acabei parando. Eu até shiftei um pouco, fui para a parte de texto na época, de sentimentos, análise de sentimentos, na verdade. Mas depois eu parei um pouco com isso e voltei à parte de desenvolvimento de sistemas. Mas acho que é isso. No episódio de hoje, que nós vamos conversar, nosso primeiro episódio, nós vamos conversar sobre o que é a IA, né? O que é esse bicho aí que a galera tá tanto falando hoje em dia, tá todo mundo aí, tem gente que ama, tem gente que odeia. Tem gente que tá
fala sobre isso todo dia e tem gente que odeia que alguém fale perto dele sobre isso. Então, vamos começar aí primeiro falando assim, o que que é essa IA, né? O que que nós vamos... qual que é a nossa ideia por trás aí, na nossa cabeça, nós três aqui, e o que que a gente traz aí de bagagem do que a gente já aprendeu sobre isso. Quem quer manda bala aí? Só um momentinho antes da gente seguir, eu queria só, tá até aqui na nossa pauta também, falar da questão das motivações, né? O JP ele falou, você falou também. Eu acho que é interessante a gente falar do porquê que isso aqui tá começando, né? Tipo assim, Manda bala. basicamente é um tipo de assunto que a gente vê muita gente falando muita coisa e geralmente falando merda. E Seja assim, tudo positiva ou bem. negativa, né? Todo É, mundo fala merda, eu falo merda, o Rodolfo fala merda, o JP fala merda sobre algum assunto, não tem problema. A questão é que virou um negócio gigantesco, esse assunto em específico, e a gente tem, com modéstia à parte, todo mundo aqui tem uma experiênciazinha para adicionar sobre isso, né? Então, mais para passar, assim, a minha motivação é ser um inimigo do hype. Eu tô aqui para ser o inimigo do hype, claramente. Essa foi minha frase inicial pro pessoal logo no início, né? Então, eu vou ser mais pessimista aqui desde sempre, porque isso é meu ponto de vista, né? Então, essa é a minha motivação para começar isso aqui. Tá? tá Eu não bom. sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa e JP, tal. manda aí, cara. Manda o Cara, amor ou o ódio aí, manda aí. eu acho que o que o Lucas falou é bem verdade, né? Eu acho que é interessante até falar como é que a gente, entre aspas, se conheceu. Foi basicamente. Eu conheci o Lucas no Twitter, o Rodolfo já foi lá no Blue Sky. E sempre que tinha algum post de IA, tinha algum de nós três envolvido na confusão, seja pro lado bom ou lado ruim. Então, eu acho que a minha principal motivação é trazer esse assunto de uma forma mais sem tanto hype, igual o Lucas falou, sem tanta mídia em cima, falar sobre com um pouco pé no chão de coisas boas e coisas ruins que isso traz para nós como sociedade e para nós como engenheiros também. E poder também criar alguma coisa mais focada nisso no Brasil, porque hoje não tem. Eu acho que eu só conheço um podcast que fala sobre inteligência artificial, e nem é só sobre inteligência artificial, tem outras coisas no meio. Geralmente a gente vê muito divulgador científico falando sobre temas, vídeos curtos, com temas rasos, que não que o trabalho seja mal feito, mas que dá para explorar muito mais, né? Pode crer. Então acho que essa é a minha principal motivação, ter um espaço melhor para conversar sobre o assunto. Bacana. Eu posso dizer que eu acho que estou mesmo mais ou menos na mesma linha aí. Eu, particularmente, é um assunto que me interessa muito, desde muito tempo. E eu sinto que falta uma discussão, às vezes, um pouco mais aberta, talvez, e menos preocupada ou menos atrás apenas das últimas novidades, né? O que aqui a gente vê muito, né? Acho que hoje a gente vê muito nas redes sociais é só atrás das últimas novidades, né? Mas muitas se esquecem do que realmente alguns dos modelos que a gente tem hoje, né? Algumas dos algoritmos que já existem faz muitos anos, né? Décadas, na verdade. E eu acho que falta essa comunicação melhor, né? Eu acho que isso que que me pega um pouco e também me ajuda a querer discutir um pouco mais sobre esse assunto, né? Essa parte essa falta de comunicação mais abrangente, né? Então a galera tá sempre no último momento daquele ano, daquele hype, né? E isso tá acontecendo agora, né? E eu sinto também que virou briga de torcida, sabe? Pois é, Inteligência exatamente. artificial. Tá esquisito o negócio. Parece que... É o que eu falei, tem uma galera que tá amando, né? Tem uma galera que abraçou de verdade, né? Mas ao mesmo tempo tem uma galera que tá, assim, pushback bem forte, né? Tá empurrando pra não acontecer. Parece que é um grande inimigo, né? De todo mundo. Então a gente tem o 8 ou 80, né? O que é ruim, na verdade, né? A gente tem que encontrar um meio do caminho aí pra tentar tanto trazer essas ferramentas, né? Para o nosso dia a dia, para melhorar o nosso dia a dia e talvez aumentar a nossa criatividade, mas também ao mesmo tempo ter o cuidado para não extrapolar além do normal, né?
e não se tornar tão dependente delas também, né? Que é um problema, correto? Bom, mas vamos lá então. Qual que era o nosso tópico hoje mesmo? O que é IA? E aí? Quem quer começar? Qual que é a visão que tem do que é inteligência artificial? Eu acho que eu posso começar, Pode ir lá. Lucas? Puxa aí, Beleza. JP. Bom, eu acho que inteligência artificial, ela é o sonho da humanidade, como o Rodolfo bem falou, já há décadas, de conseguir criar uma inteligência dentro de uma máquina, ou seja, uma inteligência baseada em silício, digamos assim. Esse sonho já está sendo construído há muito tempo, então não foi ontem, não foi desde com o ChatGPT que essa ideia nasceu, já há muitos anos que a gente já está buscando isso. E inteligência artificial, no meu ponto de vista, é isso, é a busca de criar uma consciência dentro de uma máquina. E aí depois a gente vai conversar durante o episódio que dentro desse sonho existem N vertentes. Nem todo mundo quer construir uma consciência dentro de uma máquina. Tem gente que só quer resolver problema, ganhar dinheiro e tá tudo certo. Então, no meu ponto de vista, a gente pode definir como máquinas simulando, imitando ou até mesmo fazendo por elas próprias as capacidades de raciocinar, aprender e tomar decisões de forma autônoma. Boa. Lucas, quer completar alguma coisa? Eu posso dar uma introdução bem rapidinha do que eu penso assim como inteligência artificial, e eu acho que o nome ele é péssimo. Ele é horrível. Como muita coisa na área de data science, de inteligência artificial, eu tenho essa opinião que os nomes em geral são uma merda completa. Dito isso, a ideia de que inteligência artificial, esse termo específico, inteligência, ele leva muito ao engano todo mundo que não tem contato com isso diretamente, que não trabalha com isso. O que a gente chama de inteligência artificial hoje em dia são só modelos computacionais. Às vezes é um modelo muito simples. Exemplo, ele é um... Deixa eu voltar aqui no raciocínio. Ele é basicamente um modelo computacional que vai trabalhar com uma lógica que não é explicitamente descrita. Tá? É só isso. Não muda nada. Você vai dar dados para ele, e por mais que a lógica do treinamento do modelo, onde ele vai aprender como lidar com os dados, eu estou colocando air quotes aqui de propósito, né? Aspas para quem estiver só ouvindo. Quando ele vai aprender, entre aspas, com esses dados, e aí ele vai ser um algoritmo, entre aspas, inteligente, no sentido que você não precisa dizer para ele diretamente, explicitamente aquilo que ele vai fazer. Isso é... O sentido de que foi usada essa palavra, esse termo, é isso. Só que o algoritmo, de fato, não é inteligente, meu ponto de vista, tá? Ele é só um algoritmo que não teve um comportamento claro, um modelo que não teve um algoritmo que descreve ele passo a passo de como é que ele vai funcionar, por exemplo. Pode ser um modelo que é baseado em estatística, diversas formas, mas enfim. Meu ponto é esse, eu não acho que o que a gente tem hoje é considerado inteligência. Agora, falando em inteligência, uma pessoa leiga pensa em inteligência, sabe? Tipo, uma criança pega um brinquedo, aqueles brinquedos de quadradinho e bolinha, ele tem que acertar onde que vai cada coisa, e a criança sozinha, ela aprende a fazer aquilo, sabe? Por exemplo, bem simples. E conforme ela vai crescendo na vida, ela aprende a resolver problemas mais complexos e tal. Um modelo, inteligência artificial, não tem essa capacidade sozinho. Você não consegue só dar um exemplo para ele, ou dar nenhum exemplo, no caso, e falar, resolve isso aqui. Ele não aprende do nada. Ele precisa de interações externas e tudo. Tipo. Então, esse grau que eu chamaria de inteligência, que é você... que é um pouco mais complicado ainda do que eu chamaria de inteligência. Não é isso. Vamos só botar esse ponto. Não é o que a gente tem hoje. Tá? Então, esse termo é muito ruim, meu ponto de vista. Entendi. Dito isso, o que a gente chama de inteligência artificial são só algoritmos que podem ser descritos de diversas maneiras, e se a gente for no detalhe, ele ainda assim é algo pragmático e exato, tá? O cálculo é tipo uma funçãozinha f de x é igual a 2x mais 2, por exemplo, vai dar sempre o mesmo resultado. Por mais que você tenha um componente aleatório ali no meio disso, vai dar um resultado, mais uma margem, etc. Tudo isso. Esse comportamento, você consegue descrever ele matematicamente, você consegue descrever ele computacionalmente, etc. E dá para fazer a mesma coisa com modelos de inteligência artificial. Se você pegar um modelo de machine learning, por exemplo, for lá mexer nos pesos dele, você vai entender exatamente o que cada coisa faz, e não é aquela coisa mística de um black box
que contém a inteligência ali dentro. Não, tipo, não é isso. Ele não é inteligente, ele é só um algoritmo que não foi explicitamente ensinado, não teve o comportamento que ele deveria ter descrito explicitamente. É só isso, tá? No meu ponto de vista, que a gente chama de inteligência artificial. Uhum. Se vocês quiserem adicionar. Isso não traz uma pergunta, por exemplo, de tudo isso que você falou, em relação, por exemplo, se o nome é ruim, só que ao mesmo tempo o nome está relacionado àquilo que o JP comentou, né? Que a gente é uma busca, né? Uma busca de criação de uma inteligência que não seja orgânica, de certa forma, que não seja necessariamente igual a nossa, ou que seja igual a nossa. Originalmente, eu imagino que o ideal seria você ter um nível de capacidade cognitiva, eu vou usar essa palavra aqui, não inteligência, que fosse comparável ao do ser humano, certo? Porque a inteligência em si não é uma questão bem definida, assim como a cognição não é. São termos que não são termos muito abertos, na verdade, né? Então a gente definir como inteligente ou que tem uma boa cognição é um conceito muito aberto que não está bem definido tanto cientificamente quanto neurologicamente, certo? A gente não tem essa concepção correta do que é isso. Existem alguns autores que comentam que o nível de inteligência é variável, então seria um espectro, vamos dizer assim, né? Você vai ter seres muito inteligentes que você não consegue mensurar, por exemplo. Você teria cognição parecida com a nossa e seres um pouco inferiores em termos de cognição, mas que mesmo assim ainda apresentam características de certas características de inteligência, né? Então, essa busca, eu entendo que talvez lá atrás tenha sido para uma cognição próxima à do ser humano, porque a gente quer automatizar as nossas tarefas. A gente quer criar um ser que consiga fazer as operações que nós fazemos, para que nós nos livramos, né, de fazer essas operações, ou que possamos avançar mais em qualquer tipo ramo da ciência ou né, da vida. Entretanto, isso traz para a gente também um conhecimento, e aí esse questionamento do que é a inteligência começa a ser questionado por isso. Porque para você alcançar esse patamar de cognição e inteligência, você precisa começar a definir o que é ser um ser inteligente ou o que é ter essa cognição. Então eu imagino que o termo cunhado lá atrás foi justamente porque a gente talvez não, até hoje a gente não tem melhores termos, claro, porque, né? Mas é o que mais estaria próximo, talvez, de algo como o que a gente quer alcançar em termos de cognição mínima para que a gente tenha um ser autômato, por exemplo, né? Você diz um objetivo. Eu imagino que assim, a gente tem que traçar um objetivo, né? Caso contrário, assim, a ciência é isso, né? A gente tem que traçar alguns objetivos curtos e aí a gente vai expandindo nesses objetivos, certo? Então, cada pesquisa vai ampliando ali o leque e vai aumentando cada vez mais. Né? Esses objetivos curtos chegam a um objetivo longo. Eu entendo que o termo inteligência artificial é um termo bem abrangente, porque a gente não sabe o que é inteligência exatamente. E o artificial pode ser qualquer coisa. Assim como o JP falou, pode ser silício, mas poderia ser qualquer outro elemento que não fosse silício, que não fosse carbono. Já vou jogar uma bomba, pode ser quântico. Pode ser, então. Entendeu? Então poderia ser vários outros tipos. Então, eu imagino que lá atrás, quando foi cunhado o termo, né? Eu imagino que ninguém foi lá e falou assim, vai se chamar inteligência artificial, né? Alguém falou a palavra e aí todo mundo falou, é isso mesmo, segue a vida, né? Eu acho que esse é o primeiro nó que a gente pode começar a desamarrar aqui, tá? Vamos pegar o histórico de como nasceu a área. Uhum. Então, a área, ela nasceu com a tentativa de tentar modelar o cérebro, tá? Então a gente parte do pressuposto, com a inteligência artificial, que todo o aspecto de aprendizagem e qualquer característica de inteligência conseguem ser redutíveis a ponto de nós conseguirmos replicar isso através de algoritmos. Uhum. Né? Então, lá atrás, acho que foi em 43, quando o McCulloch e o Pitts decidiram modelar um neurônio, foi com isso na cabeça. Tipo assim, bom, o cérebro funciona
com neurônios, né? Então, eles já sabiam que neurônio era a unidade básica ali de processamento do cérebro, digamos assim. Então, eles pegaram e tentaram modelar. Justamente com, eu não sei, não posso afirmar, né, mas eu imagino com essa ideia na cabeça de que nós conseguiríamos deixar isso redutível do ponto de vista de, beleza, conseguimos simular agora, né? Então, eu não acho um nome ruim por causa disso. A meta é essa, é criar uma inteligência de forma artificial. O que é essa inteligência, que nem o Rodolfo falou? Cara, até hoje é obscuro. O que é uma consciência? O que é uma inteligência? A gente não sabe, né? E lá em 56, uns carinhas pouco conhecidos, né? John McCarthy, Minsky, Shannon e o Rochester criaram esse chamado de projeto Dartmouth, né? De pesquisa em inteligência artificial. Então, em 56 já tinha esse nome, eles já tinham essa ideia na cabeça de que conseguimos simular uma inteligência de forma artificial. Tá? Aí entra no problema que o Lucas trouxe, que dentro desse campo existem subcampos, vamos chamar de 3 especificamente, que são os principais, né? Inteligência artificial, Deep Learning, Machine Learning. E dentro de inteligência artificial tem 2 vertentes também, que é IA forte, né? Que é, quando a gente fala de IA forte, você pensa aí no T-1000 de Exterminador do Futuro. Então, um robô que consegue simular perfeitamente uma capacidade humana. E ênfase na palavra simular. Então, eu não estou falando que existe consciência. Ele consegue imitar. Nunca disse que tinha consciência. E a IA forte busca isso. E dentro da IA forte, o dream é esse. Criar um robô full autônomo. Sim. E dentro da IA fraca, que aí vem esses algoritmos estatísticos, geralmente são estatísticos, para resolver problemas de forma a ser usado apenas dados. Eles não são explicitamente programados para fazer aquilo. Né? E dentro desses campos tem Deep Learning, Machine Learning, que nem eu disse antes, e aí a gente pode talvez seguir daí dessas implicações. Mas é muito importante deixar isso claro. Eu não acho que o nome é ruim, porque o nome deixa clara a meta. Como a gente vai fazer? E se a gente vai conseguir se vai alcançar, isso? É outra né? conversa. É outra conversa. Se vai alcançar, né? Eu tenho... Fala aí, Lucas. Manda bala. Um dos pontos que eu tenho bastante problema com o nome em específico é que ele, se você pegar tanto a enorme maior parte dos modelos mais avançados que a gente tem aí, tipo de linguagem, os LLMs da vida, tá? Mesmo eles não têm o que a gente consideraria algo mensurável como inteligência, sabe? Tipo, de forma geral. Aquele exemplo clássico do paper da Apple, que eles pegam testes com matemática e mudam os números, tipo assim, 1033 vezes 300. Em vez de fazer essa conta, eles fazem a conta clássica com os números padronizados e fazem uma conta trocando o 1033 para 870 vezes 400. E o modelo erra quando você sai desses padrões. Então, tipo assim, ele não tem consciência, ele não tem, de fato, inteligência, porque tipo, é a mesma operação. Se você for basear por isso, o modelo que resolve a operação num dos casos tinha que resolver no outro. A única coisa que ele está fazendo, nesses 2 casos que eu falei, é pegar um resultado estatístico. Estatisticamente, quando ele pega a numeração padrão da questão, que ele foi treinado geralmente com números e coisas similares, ele vai ter um resultado probabilístico com maior acurácia. E quando não está naquele padrão esperado por ele, ou comumente ele foi treinado, alguma coisa assim, ele vai ter uma acurácia pior. Então, tipo assim, isso não é inteligência. Entende? Por mais que ele acerte as respostas, você tem como descrever que esses modelos não têm inteligência de fato. É só a probabilidade do negócio, no fim das contas, né? Estou pensando agora em modelos de machine learning e tal. Mas são modelos que nasceram buscando isso. Exatamente. Acho que o seu problema está em como é vendido, e não com a área Exatamente. E mais especificamente, por exemplo, vamos pegar o ChatGPT, tá? Para dar um exemplo que todo mundo deve conhecer aqui. O ChatGPT é um Gemini da vida. Tudo que o ChatGPT faz, absolutamente tudo que o ChatGPT faz, existe alguém no mundo que consegue fazer igual ou melhor. Não existe uma pessoa que faz tudo que o ChatGPT faz, obviamente. Tá? Mas eu tô querendo dizer assim, pede ao ChatGPT auxílio com alguma coisa de física. Você pega um doutor em física, ele vai fazer melhor. Você pega qualquer coisa, existe um ser humano que fez um resultado melhor que aquele.
E o ChatGPT, por exemplo, qualquer outro modelo LLM da vida, vai ser incapaz de produzir um resultado melhor do que um ser humano, pela natureza do processo de treinamento dele. Ele pega 1 bilhão de exemplos, treina, é treinado naquilo, né? E daí ele gera digamos assim, como é que eu diria isso? Ele tenta abstrair algum conhecimento dali, né? Ele tenta extrair o que de fato está acontecendo, a lógica daquilo e produz um resultado baseado nesse treinamento. Então, necessariamente, tem que ter alguém para dar o exemplo para ele fazer aquela coisa. Então, tipo assim, o ChatGPT nunca vai ser melhor do que algum ser humano no planeta. Essa é a primeira coisa. Ele nunca vai produzir, por exemplo, o que um ser humano produz, que é, nós aqui, seres humanos, a gente inventou o computador, inventou o tubo de vácuo, depois disso começou a trabalhar com silício, circuitos integrados, etc e tal. Então, hoje um computador consegue fazer coisas que a gente não consegue, por exemplo. Então, por exemplo, deixa eu pensar em alguma coisa aqui bem específica. Existem provas matemáticas que são feitas algoritmicamente, que você... esqueci agora o nome específico da técnica, mas ela faz árvores de operações, resumindo muito. E você consegue extrair, com esse tipo de técnica matemática, você passa por todas as possibilidades de árvores de operações matemáticas ali, né? Tem pesquisadores que trabalham com isso. Aquele canal Numberphile no YouTube tem bastante coisa sobre isso, é bem interessante. E você consegue fazer provas de teoremas matemáticos usando árvores de operações. Tipo, coisas que nenhum ser humano foi lá e fez. Então, a gente inventou uma ferramenta capaz de gerar alguma coisa que a gente não consegue gerar. Isso que, para mim, está associado com inteligência. Entende? Isso é impossível qualquer modelo de machine learning hoje a gente usar. Machine learning, ou quer que seja com AI em geral. Nenhum modelo produz um resultado que é melhor do que ele, digamos assim, entendeu? Não tem essa evolução. Por exemplo, o ser humano criou o computador, e com o computador, que é uma ferramenta já por si só, já é um avanço, e com essa ferramenta ele consegue provar coisas que ele por si só não provaria, não conseguiria fazer, entende? Não existe modelo que consegue fazer nada análogo a isso. Ele vai precisar de exemplos de alguma coisa que outra pessoa já fez, de forma geral, né? Pensando nos LLMs aqui, de que outra pessoa já fez, para gerar um resultado pior do que o melhor resultado humano possível, digamos assim. Então isso não é inteligência para mim, entende? Essa incapacidade de melhorar ao longo do tempo, por si só, não estou falando com exemplos externos e coisas assim, mas por si só, os modelos não têm. Então, para mim, mas isso não é é a questão da inteligência, inteligência. né? Mas isso não é inteligência. A capacidade de se melhorar por si próprio ao longo do tempo não é necessariamente um quesito de inteligência. Porque os seres vivos, eles fazem isso e não necessariamente você considera eles inteligentes. Isso tem mais a ver com evolução do que com inteligência por si própria, né? Se você pensar dessa forma... Isso entraria mais para AGI e alguma coisa assim, né? Tá. Porque assim, você pode mudar a sua frase e falar assim, que um modelo precisa evoluir através da criatividade, do conhecimento agregado ao longo do tempo, e aí sim melhorar as próprias técnicas que aplica. Só evoluir não é um quesito para inteligência, porque evoluir, os seres vivos evoluem, aí você pode considerar que eles têm mais ou menos inteligência, mas eles evoluem ao mesmo tempo, dadas restrições de contexto do ambiente, por exemplo, né? Então, essa parte... Por isso que é um tópico... Por isso que a inteligência artificial é um tópico bem abrangente. Inteligência é um tópico bem abrangente, como eu falei. Então, assim, o nome é vendido incorretamente, porque é vendido, como o JP falou, as LLMs são as AGIs. Não são. Eu concordo com você que você está falando tudo aí. De que, provavelmente, hoje, tá? Porque no futuro ninguém sabe, mas hoje o ChatGPT não vai conseguir fazer o melhor dos sistemas do que um melhor engenheiro faria. Concordo? Porque normalmente, o que esses modelos todos, não só os LLMs, né? Aqui você falou LLM, mas até os modelos de visão computacional também fazem isso. Eles são estatisticamente aproximações de padrões médios dentro do contexto de dados que foram apresentados para eles. Então a gente tem que sempre lembrar que quando você está treinando uma inteligência artificial baseada em deep learning, porque existem outros tipos de modelos que não são necessariamente de deep learning, não necessariamente que usam retropropagação para fazer a análise dos pesos, né? Eles estão basicamente, entre aspas,
calculando uma média dos padrões apresentados para aquele modelo. Então você vai ter você pode ter qualquer curva, né? Vamos pegar aquela curva, a bell curve lá. Então vai ser uma média ali. Você vai perder as pontas e vai ter só o grosso no meio, né? Então isso não quer dizer que não tem uma inteligência. Não tem a inteligência humana. Não tem a criatividade, a associação de padrões externos ao que foi apresentado. Você não pode esquecer de um detalhe importante, que é assim, a gente hoje, eu falo sempre assim, eu tenho filho, acho que o JP também tem, você ainda vai ter, você vai ver. As crianças, ninguém nasce pronto. Então hoje o que a gente acha fácil, às vezes é muito difícil para uma criança, porque ela ainda não criou associação entre padrões, né? Então as crianças e a gente, todos nós ao longo do tempo, isso é uma coisa que me pega muito. Ao longo do tempo nós vamos criando associações mentais, relacionando modelos mentais que nós construímos de determinados contextos, e esses modelos mentais que fazem que a gente faz associação no nosso cérebro consegue criar padrões criativos novos, por exemplo. Então quando você é jovem, né, existe um teste de psicologia que para saber se a criança consegue fazer associações, você apresenta 2 estímulos para ela, diferentes. Só que esses estímulos, eles estão relacionados entre si num terceiro modelo ali. Então, uma criança que consegue fazer associações, e aí você pode levar isso para uma IA, por exemplo, se você apresentar 2 estímulos que são parecidos, mas não são iguais, se ela conseguir associar num terceiro momento, isso você consegue trazer, e aí não é 100% inteligência isso, associação entre modelos mentais que existem dentro daquele modelo, daquela cabeça, daquele pensar, né? Daquela cognição. Então isso é uma parte, por isso que eu falo assim, que a inteligência eu enxergo hoje como algo muito abrangente, um guarda-chuva muito grande, né? E você tem desde as inteligências mais primitivas até as mais avançadas, ou até as que a gente nem sabe. Então hoje eu concordo com você, 100%, tá? Com certeza o ChatGPT talvez não consiga não vai conseguir criar a cura do câncer. Eu acho que dificilmente vai, né? Mas, e eu já falei isso, eu já escrevi um blog post ano passado, eu acho que a gente precisa de novos pensamentos em relação à arquitetura e talvez novas transformações dentro das arquiteturas existentes, por exemplo, entendeu? Para conseguir avançar mais. Não vai ser um Transformer só que vai cobrir tudo aí na vida para sempre, entendeu? Avançamos, sim, mas eu acho que falta ainda, né? Falta mais entendimento. Né? Manda lá. Um último ponto nisso que eu coloquei, que é o seguinte, só para especificar bem onde que eu estava querendo me dizer. Vou falar a ressalva primeiro, tá? Manda a lá. ressalva desse ponto é que em alguns casos, para alguns modelos que se retroalimentam, por exemplo, aquele caso famoso, não lembro se foi do Facebook ou do Google, que eles colocaram 2 modelos de linguagem para conversar, eles desenvolveram uma linguagem nova, não lembro agora qual foi o caso, mas tem anos isso. Salvo esse caso e alguns outros casos muito específicos, de forma geral, nenhum modelo produz nada novo, de fato, no seguinte sentido. Vamos pensar no trabalho, por exemplo, de Newton, quando criou lá o cálculo. Pensar no trabalho do Euler, o matemático. Eu gosto da matemática porque é um caso muito tangível, assim, né? O trabalho do Euler, do Gauss, tipo, todos os grandes matemáticos daí para trás. O que acontece? Não existia padrão. Aquilo que eles criaram de mais importante foram coisas completamente inovadoras, em boa parte do zero. Por exemplo, você pega o que Newton fez com gravitação. Newton fez numa vida, tá? Acho que até os 25 anos, acho que era quase tudo isso. Gravitação universal, o cara inventou o cálculo, ele tinha escrito o princípio da matemática, mas o quê? Tem mais uma meia dúzia de coisas, tipo assim, que são absurdas para um ser humano normal já se pensar. Tipo assim, um modelo, nos moldes que a gente tem hoje, ele não produz algo novo nesse sentido. Ele não tem essa capacidade de criatividade, digamos assim, e mesmo com inputs externos. Tipo assim, nenhum input externo seria o suficiente para outro ser humano, no lugar do Newton, criar o cálculo. E do Leibniz lá, sei lá. Por exemplo, então, mas isso vai de encontro com o que o JP falou, né? É a venda do hype. Até aí, eu concordo com você. Vender o hype que o ChatGPT que nem o Sam Altman estava falando aí, que o ChatGPT, sei lá, ChatGPT 4 O50 vai ser AGI, desculpa, mas
Eu entendo, ele tá Só vendendo mais peixe. 72 horas. Né? Só mais 72 horas. Ele tá vendendo o peixe dele, né? Mas eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que. Não, mas o que eu discordo é que talvez o nome seja ruim. Eu acho que a interpretação que se dá hoje é ruim, mas o nome não é tão ruim, entendeu? A interpretação dada aqui, por exemplo, que é essa que você está falando, por exemplo, de que a LLM é a AGI, é inteligência artificial, é errado. Concordo. Eu acho que essa interpretação não pode ser feita. Né? O LLM é um modelo dentro de inteligência artificial, que tem algum tipo de inteligência, qual é, tem que ser medido, Só certo? pra- Aí existem tentativas de medição de inteligência. Como que a gente mede isso? É teste de QI que mede inteligência? E aí, né? Então essas Só uma questões coisa, a têm gente que ser pode levantadas. passar pelo nome, tá? Tipo assim, o nome aceitei, foi só um comentário, eu odeio o nome. E o meu ponto agora tá mais no sentido, os modelos que a gente tem não são de fatos inteligentes quando a Não, gente pensa na inteligência humana, tá? Vou botar não. dessa maneira. Eles não são comparados com o que a gente tem como inteligência humana, tá? É isso, assim. Esse é meu ponto no final das contas. Tipo, a gente até aceita o termo, bota IA Você não vai conseguir mudar o termo mais, mano. Você tem que IA aceitar. e AI, Você né? tem que aceitar. E Você não vai aceita e conseguir mudar vambora. mais o Mas termo. assim, as coisas, eu quero só deixar bem claro, tipo assim, as coisas não são comparadas, sabe? Tipo, não tem como a gente falar Concordo. que elas são as mesmas coisas. Vai lá, JP, desculpa aí te interromper. Eu acho que nem o Rodolfo disse. Primeiro precisa definir o que a gente considera inteligente, né? Do que a gente está falando de inteligência? É. Qual que é o caminho para isso? Porque ao contrário do que você está dizendo, eu já até falei isso no Twitter uma vez, o cara que criou provavelmente o principal algoritmo da história da inteligência artificial, o Geoff Hinton, ele bate o pé falando que LLMs têm sim e já são inteligências. Pois é. E aí? E o cara é psicólogo. Ele é formado em psicologia, entende para um caralho de IA por causa disso. Eu acho que você simplesmente fala, não é inteligente porque não imita a capacidade humana de criatividade, é muito raso. Extremamente raso. Você citou IA, não. Um IA consegue deixar alguma coisa melhor? Pô, nem eu sei se eu consigo deixar alguma coisa melhor. Sabe? As associações que a gente faz hoje, elas têm que ser muito cuidadosas em relação a isso. E é essa a minha birra com esse tipo de discussão, porque eu acho os argumentos, rasos, pro momento que a gente vive. Nós não exploramos toda a capacidade desse tipo de modelo ainda. Não, isso é Não verdade. exploramos. A gente não sabe o que dá para fazer direito ainda. O que a gente sabe fazer muito bem com eles é ganhar dinheiro e vender mídia. Ponto. Nisso aí tá todo mundo alinhado. Concordo super com vocês. É errado fazer o que fazem. Mas eu ainda acho muito cedo para falar que a palavra nunca ou impossível, sabe? Não, nunca, não disse isso, tá? Tipo assim, eu acredito que em algum momento pode ser que a gente chegue nesse ponto, que o pessoal chama de AGI, seja o que quer que seja, e daí também eu sou bem fatalista, assim, eu acho que vai ser Skynet mesmo, em algum momento. Assim, não acho que vai ser do nada, ou que isso vai só, terça-feira temos AGI aí, sabe? Tipo, não acho que vai ser assim, mas fora de como isso vai acontecer, eu acho que vai, em algum momento, daqui a bastante tempo, tá? Muito longe de agora, a gente vai chegar nisso, de tipo assim, chegar a conseguir desenvolver um ser consciente que se reproduz e que se melhora, e que desenvolve coisas novas, tipo assim, mais ou menos comparado com uma inteligência humana naquele sentido que eu falei de gerar coisas novas, de ter uma criatividade sem inputs externos, tudo isso. Mas assim, hoje, com certeza, eu acredito que a gente não tá nesse ponto, tá? Mas assim, um dia, talvez. Tipo assim, acredito que sim. Dado o tempo infinito, com certeza. Eu acho que. Aí eu já não vou concordar, tá? Eu não sei se vai dar mesmo para criar AGI. E vamos lá, vamos primeiro estabelecer AGI, Artificial General Intelligence, né? Uma inteligência geral que. E aí entra N discussões de, pô, para ter uma inteligência precisa de consciência? Um ser que não é consciente consegue ser inteligente? Um ser não inteligente consegue ter consciência ou as duas têm que andar de mão dada? Um ser que não tem Vamos um partir corpo do princípio. físico consegue ser consciente? Exatamente. Então você vê, cara, e isso eu acho bem interessante, esse tipo de discussão filosófica, que é muito de mão dada. A própria neurociência tem uma extrema dificuldade
de entender o que é consciência, inteligência, se é separado, se dá para separar, se é ninguém é muito complicado isso, sabe? Por exemplo, eu tenho toda uma linha de pensamento que fala, pô, não vai dar para criar a AGI, porque nós não vamos conseguir simular a consciência humana. Tem um livro do Roger Penrose, Sombras da Mente, onde ele cita isso. Ele fala assim, bom, para a gente conseguir simular uma consciência, primeiro passo é destruir a física que existe. A nossa física, a nossa capacidade matemática não consegue explicar o fenômeno consciência. A gente precisa recomeçar e tentar ir por outro caminho. E ele fala que uma consciência não é emulável ou simulável em um ambiente. Então, isso é muito complexo. Mas voltando para o nome do campo, agora a gente não sai do primeiro item da pauta, que para mim faz sentido. É a busca da inteligência artificial. Ponto. Agora, se o capitalismo transformou isso nessa aberração que a gente vê hoje, é outra história. E assim, eu tenho certeza que as pessoas que cunharam esse nome, eles tinham essa vontade genuína de construir inteligência. Ponto. Também. Eles eram cientistas, então, né, de certa é forma. Um nome honesto. Eles eram cientistas, sim, né? São cientistas. Então... Mas tá, agora vamos. Acho que a gente pode ir puxando um pouco e quebrando um pouco mais esse problema de hype. Né? Claro. Então, vamos lá. Dentro da IA a gente tem o que é conhecido como Machine Learning e Deep Learning. São dois campos que são interligados, digamos assim. O primeiro campo que criaram foi o Machine Learning. Então, toda vez que a gente fala uma regressão linear, regressão logística, algoritmos de clusterização, árvore de decisão, todos esses algoritmos estatisticamente baseados é o que a gente chama de Machine Learning. Eles aprendem de forma não programada através de dados. E isso, muito lá atrás, a gente já testa e usa esse tipo de algoritmo há muito tempo. E é isso que eu até brinco no Blue Sky, né? Fica falando mal de IA aí, mas está usando corretor ortográfico como se não houvesse amanhã. Um corretor ortográfico é IA. Ponto. Está dentro do campo da inteligência artificial e dentro do subcampo de Machine Learning. Que é esse tipo de algoritmo mais raso, que são estupidamente úteis, que nem eu falei, já usamos há muito, muito tempo, resolvem uma quantidade absurda de problemas, e não são tão glamurosos, não mais igual LLM são. E pela luta pelos algoritmos de Machine Learning. Pela luta pelo Scikit-Learn. Pelo Scikit-Learn. Pelo Scikit-Learn ser usado mais. Essa biblioteca. Que isso, cara. Essa é a biblioteca, é uma das bibliotecas que deu o boom aí de uso, cara. Sim. Graças a ela. Maravilhosa. Eu vou falar pra você. Graças ao Scikit-Learn, graças ao Scikit-Learn e graças ao Keras, a gente tem hoje essa facilidade de fazer o que a gente faz, tá? Se não fosse esses caras aí, pode ser que ia ter muita gente ainda tendo que fazer código em C aí pra escrever modelos, tá? Na mão. Tá? O problema do Lucas não é com o Scikit-Learn, é que se fosse em Rust, ele ele tinha aceitado. Era maravilhoso. Tem aí o Kendall, pode usar aí, Lucas. Tem o Kendall do Transformers aí. Eu nunca mexi com AI de forma geral em Rust, tá? Nunca tive curiosidade, mas nunca parei pra fazer alguma coisa de fato significativa. Mas assim, eu reconheço inclusive a importância da biblioteca, tá? Não tenho problema com isso, não. Fica tranquilo. Mas eu não gosto dela, é diferente. Mas aí, gosto pessoal. Ainda sobre isso, uma coisa que é interessante falar é o processo que a gente tem numa simples regressão linear da vida, regressão quadrática, aí, quem é que já fez isso? Você pega meia dúzia de pontos e acha uma reta ali que representa mais ou menos aquilo. É basicamente o mesmo processo que a gente faz para treinar quase tudo relacionado a IA, né? Quase tudo no sentido de algoritmos de machine learning dos diversos tipos, todos eles. Não vamos pensar aqui em deep learning de forma geral, né? É basicamente a mesma coisa, é o mesmo processo. Inclusive, essa é uma das minhas questões com ser de fato, a gente fala sobre o que é inteligência, o que não é inteligência, o que é consciência, o que não é e tal. Tipo assim, no fim das contas, quando a gente de fato vai nos níveis mais básicos da coisa, é basicamente uma função que entra um valor, sai outro valor, e a gente consegue descrever matematicamente aquele comportamento. Tipo, não é mágica, não saiu do nada.
sabe? E isso é muito importante deixar claro para todo mundo, que todo mundo entenda isso, até para sair desse hype infernal que a gente vive. O pessoal trata IA de forma geral, principalmente esses modelos agora que ficaram famosos, o ChatGPT, coisas assim, como tipo assim, a pessoa não entende que aquilo é um modelo estatístico, e eu já vou falar de casos que eu já vi, tá? Eu já vi médico que usa isso para fazer laudo. Tipo, faz um laudo para mim de tal doença. Daí o cara lê, tá ok, vai e passa pro paciente. Tipo assim, isso é um absurdo. Sabe, tipo, ele ajudar a fazer o texto é uma coisa, mas ele dar um laudo de uma doença é outra coisa. Tem advogado que usa isso para fazer parecer, tipo assim, preciso de uma justificativa legal para tal e tal coisa. O modelo estatístico vai te dar o que provavelmente seria utilizado por outras pessoas como uma justificativa legal para aquele problema, para aquele objetivo que ele queria. Só que a informação que vem dali é só um resultado estatístico, é só matemática, não quer dizer mais nada. Não quer dizer. Quer dizer que aquelas palavras, naquela sequência, naqueles dados de treino daquele modelo, considerando os parâmetros de aleatoriedade daquele momento para aquele modelo, tá? Gerariam mais ou menos aquele resultado ali, e daí ele escolhe aquele resultado e te dá a resposta. Mas é só matemática, não tem nada além disso. Tipo, é multiplicação de tensores, né, de forma geral, grosso modo falando de matrizes para um lado e para o outro. E é isso, acabou. Então, tipo, o pessoal tem que ter isso muito claro, que é literalmente só matemática. Não tem nada além disso, é matemática e estatística. Isso que você citou tem um paper estupidamente legal e interessante, que chama On the Dangers of Stochastic Parrots, né? Que é justamente isso que esse paper prega, que modelos de linguagem hoje que a gente usa nada mais são do que papagaios estocásticos. Ou seja, eles ficam repetindo as palavras de forma estocástica e geralmente, quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando que é mais repetido, né? Então fica aí a dica de leitura. Muito bom, muito legal esse paper. Boa, mas puxando aqui, se o universo for matemático, por que a inteligência e a consciência não seriam? É isso que eu ia jogar essa bola aí, mas eu falei, pô, a gente não vai sair desse tópico Isso nunca mais. Mas deixa para uma isso próxima discussão. Deixa para uma próxima discussão. Isso que eu ia falar, tipo, não vale a pena a gente entrar nisso agora, porque a própria ciência nem consegue descrever o que é consciência hoje. E eu tô falando descrever, não é nem entender, como o JP falou, entender tudo. É tipo descrever por cima o que é consciência. Mas então, se tipo o universo for matemático e todas as leis da física puderem ser definidas matematicamente, a gente consegue matematicamente alguma vez na vida, em algum futuro, descrever como funciona a consciência e como são as inter-relações entre os neurônios, e consequentemente a gente vai conseguir fazer uma inteligência artificial igual ou até melhor que a nossa. Se isso for verdadeiro, né? Nós temos que trazer algum filósofo, sociólogo que esteja estudando esse tema para esse episódio, para ficar brisando aqui com a gente sobre isso. É isso aí. Mas deixa eu dar um step back aqui no que o JP tinha comentado, que a gente tem aí, ele dividiu aí em inteligência artificial, né? A gente começou a entrar nisso e a gente acabou shiftando um pouco. Inteligência artificial, machine learning e deep learning, né? E a gente até comentou do scikit-learn, eu comentei do scikit-learn, do Keras, a gente tem outras bibliotecas e outras tantas mais ferramentas para a gente criar esses caras aí. E nesse ponto, a gente, hoje, o que é tá mais hypado, eu não sei se é o mais hypado, porque scikit-learn nem é mais tão hypado, né? Hoje em dia, scikit-learn, que nem o Lucas já nem gosta mais de usar, né? Já quer usar outras ferramentas e tal. Mas tanto essas ferramentas que eu citei, o scikit-learn, quanto outras, que eu comentei do Candle, ou do Keras, ou do PyTorch, esses caras, eles estão no ramo geral de IA, né? Porque fazem parte, mas não necessariamente eles estão mais nos núcleos, né, de machine learning, scikit-learn, e o Keras, o PyTorch e o TensorFlow no núcleo mais próximo de deep learning. Porque a gente tem outros tipos de modelos que não são de deep learning, que tem alguma coisa parecida ali, tem alguns processos diferentes de execução, né? Ainda são matemáticos, é óbvio, mas tem alguns processos diferentes de execução. Por exemplo, as máquinas de Boltzmann, né? São pouquinhos diferentes, eles caem ali, né? Eles caem ali no ramo, acho que cai mais no ramo de machine learning do que deep, né? Ou cai no deep, aí vocês podem me corrigir aqui, mas
são outros tipos de modelos, outros tipos de modelos que foram criados pensando em alguma forma de tentar ali mimetizar o que o cérebro faz ou alguma coisa em relação à inteligência, né? Então essas três divisões aí, tanto o IA, que seria um ramo bem grande, né? Cobriria mais coisas, como por exemplo, eu ia falar IA semântica, mas não é semântica, simbólica, né? IA simbólica, que depois do primeiro inverno lá ganhou fôlego, mas hoje em dia está bem baixa, né? Então a gente tem essa parte de IA, que tem a simbólica, tem outros algoritmos que entram no meio aí, que eu nem sei se dá pra gente considerar machine learning, tem algoritmos que usados em jogos há muitos e muitos anos, mas a gente tem essa parte de machine learning, que aí tem vários algoritmos que vocês citaram aí também, que o Lucas citou, regressão linear. Lembrando que a regressão linear é considerado um algoritmo de machine learning, mas tem uma solução fechada. Então, não necessariamente poderia ser um machine learning, né? Correto. É basicamente um modelo matemático, né? Não necessariamente um machine learning, né? Mas, se não usar a solução fechada, você vai fazer um machine learning aí, vai ter todo um processo que a galera considera aí. E aí a gente tem os deep learnings mesmo, Mas que você são esses consegue modelos. treinar o exato resultado da regressão linear usando um modelo de machine learning. Simples. Você E dá consegue... exatamente os mesmos- Você consegue usar o que a gente chama de gradiente consegue descendente. modelar exatamente igual, né? O gradiente descendente você vai fazer basicamente isso, né? Então você vai aplicar o gradiente descendente ali e vai conseguir fazer esse tipo de operação. Mas eu digo ali, você pode fazer por multiplicação de matriz, Isso. simples a entrada, a matriz do meio, que não vai ser exatamente deep, né? Porque vai ter uma Uhum. camada só. A entrada multiplicada por uma matriz do meio vai dar uma matriz saída, e isso é basicamente a mesma coisa que o modelo de deep learning com a camada só, né? Tipo, machine learning. Não é. Não, Você fala igual o não é, Perceptron? Não é ainda, mas... Tipo, ok, mas eu tô querendo dizer assim, tem como você modelar para que a coisa fique exatamente mais ou menos do mesma forma. Entrada, tipo um vetor de entrada, matriz de multiplicação, vetor de saída, e você consegue treinar os pesos dessa Agora parte sim. intermediária Tudo bem. Você tem que usar que seja Isso. e para Você que usa seja com exatamente os mesmos valores, aquele tipo o A e o B ali da regressão linear, Isso. que você usaria, eles estão dentro da matriz que você vai multiplicar, são os próprios pesos, tá? E esses valores você teria exatamente os mesmos num outro processo de calcular a regressão linear. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, é a mesma coisa. Entendeu? Sim. Porque para você fazer esse processo iterativo que você está citando, você tem que usar um método de minimização de erro. Sim. Que normalmente o mais comum que a galera usava lá atrás, hoje já existem outros, era o gradiente descendente, né? Então você vai usar ali para fazer a minimização do erro e vai, enfim, achar a média, vamos dizer assim, a média dos pesos, dado a sua quantia de dados. Mas existe uma solução fechada do modelo linear que você não precisa fazer isso. Você vai fazer uma multiplicação de matrizes e fechou ali. Você vai achar o slope e o intercept de qualquer jeito, né? Então, só lembrando que esse modelo especificamente, que é um modelo mais, que eu sempre falo assim pra galera que está começando a aprender, esse é o mais simples. Se você conseguir entender esse, você vai entender basicamente o funcionamento de quase todos. É o core. Quase todos. Deixa eu só ver se eu entendi Quase. exatamente o que você falou aqui. Você está dizendo solução fechada no sentido de, em vez de você ter vetor de entrada, matriz multiplicando ele, e aí você tem um vetor de saída, você inverte a matriz multiplicando, para a saída você acha o resultado para a entrada. Isso. Basicamente. É. Se você inverte, você consegue inverter, basicamente é um problema exato, resolve. Exatamente. Show, de boa. É isso aí. Ok, aí nos outros modelos de inteligência artificial, não necessariamente você consegue inverter essa matriz. Aí você tem que fazer, você vai ter que minimizar o erro mesmo, não tem jeito. Eu só falando assim, porque a regressão linear, às vezes a galera tá indo aprender machine learning, e é isso foi o que o professor meu falou. Assim, tem uma solução, esse cara aqui especificamente tem uma solução fechada. Você pode simplesmente inverter as matrizes, fazer a multiplicação delas e você vai encontrar o mesmo valor que você faria fazendo um gradiente descendente. Qual que é a diferença? Se você tiver uma quantidade de dados imensa, fazer a inversão e multiplicação de uma única vez, você precisa ter muito. Então, às vezes, você tem que fazer o gradiente, fica mais simples, porque você tem muitos dados. Quando você tem poucos dados, a solução fechada é ideal. Só que aí entra uma questão importante. Até para a própria inversão de matriz, você tem métodos numéricos e iterativos. Também. Eu já fiz isso também. Isso. E aí, essa que é a questão. Então, tipo assim, até um problema extremamente simples, que é uma regressão linear da vida, você encaixa em machine learning. Sim. Exatamente.
E aí, assim, é isso. Desculpa. O que o Rodolfo Muito trouxe é interessante falar, tá? Então, esses algoritmos que a gente mencionou, eles são uma das N bases da busca pela inteligência. Correto. Nesse caso, a gente está falando de uma abordagem probabilística da coisa, né? Que é a base hoje dos algoritmos que, entre muitas aspas, funcionam no mercado. Essa é a base probabilística, que nem ele disse. Mas existem outras bases. Existe a base simbólica. Então, um algoritmo fuzzy é IA simbólica. Lógica formal pode ser considerada IA simbólica também. Isso aí. Inclusive, quem trabalha com isso é o Tailin, né? A tese dele é que a gente vai fazer AI com lógica lógica formal. Exatamente. E existe também uma que eu sou Tiranossauro do hype. Faz isso, cara. Não, por mal, ele faz o hype, ele tá certo. Ele tem uma empresa disso, se eu não me engano, inclusive, não tem? Tem? Eu tô viajando. Deixa aí, deixa aí. Ele tá certo. Ele tá certo. Quero tomar processo no primeiro episódio, não. Vamos lá. É um elogio, o cara consegue fazer um hype gigantesco. Só o Lucas que pode ser processado, tá? Essas opiniões são minhas, unicamente não representam a posição do podcast. E tem uma outra base que eu sou apaixonado e eu nunca tive a chance de encostar nisso, que é evolução. Evolutiva, a vertente evolutiva, que fala que nós temos algoritmos evolutivos que através disso a gente consegue criar reconhecimento de padrões, IA, né? Só uma pergunta, no sentido de algoritmo genético, coisa do algoritmo gênero? genético, Isso, sim, isso aí mesmo. esse tipo de abordagem, ou chama de evolucionária ou bioinspirada. É isso aí. Eu já trampei com isso um pouco, foi na época do meu mestrado ainda, e com modelos simplificados de algoritmos genéticos também, mas eu achava que isso entrava dentro de aprendizado de reforço, especificamente. Mas é IA, né, mano? O Brent grandão é IA, né? Eu não sei como é que é. Sendo bem sincero, eu não tive tanta experiência com tanta coisa diferente, então eu não tenho as categorias tão bem solidificadas, certinhas assim na minha cabeça também, sabe? Mas interessante. É bem legal a parte de algoritmo genético. Eu acho bem interessante. É muito, muito, muito legal. E é assim, aí a gente voltando lá para a abordagem probabilística, e também tem uma outra abordagem que, para mim, anda junto de mão dada, para não dizer que é a mesma coisa, que chama abordagem conexionista, que são as redes neurais que são baseadas na abordagem probabilística. Então, para mim, anda de mão dada, é irmãozinho. Sim. Né? A conexionista fala de redes neurais artificiais. Né? Então, você modela um neurônio, junta esse neurônio com outros neurônios, aí você faz várias camadas desses neurônios e parabéns, a gente tem o Deep Learning. Aí eu vou concordar com o Lucas, que o nome é ruim, neurônio, mas beleza. Neurônios artificiais, pô. Quando o McCulloch e Pitts foram modelar, eles literalmente modelaram o neurônio, abriram a cabeça de um gato e viram como é que o neurônio funcionava e fizeram a função matemática daquilo. É isso. E aí, beleza. E quando a gente puxa essa parte conexionista, aí modelaram o primeiro neurônio. Pô, legal. Esse neurônio aqui, eles basicamente simulam uma regressão. Isso. Você vê, tanto que é interligado. E aí ele fala assim, pô, e se eu juntar outro neurônio? Aí a regressão é extremamente interessante ver o desenho que vai formando, porque você vê um neurônio faz basicamente uma linha reta, é literalmente uma regressão linear, rodando a linha reta. Eu tô fazendo assim com o braço, como se fosse uma linha, tá, gente? Pra quem tá E quando você vai colocando mais, essa linha começa a entortar. Aí você já começa a ter funções muito mais elaboradas para atender o problema dos dados que você está trabalhando. Né? E aí veio o Deep Learning, que durante muito tempo, inclusive, farmei bastante dinheiro nessa época, que todo mundo queria uma rede neural profunda. Que aí o Scikit-learn começou a ficar meio de cantinho assim, e o Keras começou a nascer. Keras, SoFlow, PyTorch. E dentro do Deep Learning, o boom voltou. Eu acho, inclusive, bem interessante a gente falar um pouco dessas fases. Né? Então, a primeira fase foi a fase simbólica. Eu lembro quando eu entrei no mestrado, cara, a única nota que eu não tenho SS na UNB, que SS é o ranking mais alto lá, era da minha orientadora, que ela pediu para eu fazer um sistema especialista para ela em Java. Boa. Eu falei, minha parceira, não vai dar não? Javistas. Não, não. Eu vim aqui para estudar Deep Learning, eu não vim aqui para estudar sistema especialista não. E ela foi e me ferrou na nota.
Mas sistemas especialistas são sistemas baseados em regras e assimbólica. Então, se isso e aquilo, então aquilo outro. E foi tentado usar durante muito tempo esse tipo de sistema, mas falhou, porque eu lembro que esse sistema que a gente estava tentando fazer era um sistema médico para diagnóstico de câncer de mama. Cara, a quantidade de regra que tinha dentro daquele negócio era assim, absurdo. Então você estava basicamente tentando pegar toda a lógica da cabeça de um médico e colocar dentro de um banco de dados. Era isso. Uma coisa só, um ponto rapidinho aqui, o pessoal geralmente chama esses sistemas de árvore de decisão, né? Se não me engano, mais ou menos ali relacionado a isso, né? Era uma das abordagens, mas não precisava ser necessariamente uma árvore de decisão. Na indústria hoje, eu já vi muito pessoal utilizando o termo sistema especialista, né? Assim, como qualquer sistema, e aí tem diversos tipos, geralmente com inteligência artificial também atrelada, que substitui o trabalho de um ser humano ali em específico, tipo, o cara que tem as decisões daquele processo. Exatamente. Então, basicamente, se você tem um processo A, eu tenho 3 opções, eu posso fazer o X, o Y ou o Z, o que eu faço? O que é melhor? Geralmente um ser humano faz essa avaliação, né? Então, o sistema especialista, ele faria essa avaliação e falaria, não, nesse ponto aqui, o melhor a ser feito é o A. Em alguns casos, ele de fato faz, em alguns outros casos, ele dá essa resposta para o cara ali, que é o operador, quer que seja ele que está responsável por essa decisão, para ele validar aquele input e falar, não, faz sentido eu fazer o A aqui, eu vou colocar isso aqui para rodar. Mas, geralmente, o que me lembrei aqui foi essa questão das árvores de decisão, né? Enfim, desculpa, pode seguir. Tem outra coisa, mas eu vou deixar pra depois. Posso. Então eu vou continuar aqui com o meu monólogo, vocês vão interrompendo isso. Manda aí. Então, então esses sistemas eram bem famosos antigamente. Só que, pô, era muito difícil fazer, era muito caro fazer para você sentar do lado, pagar a hora de um médico, sentar do lado dele para ficar entendendo como é que ele pensa, era caro pra cacete. Computacionalmente eram muito caros também. E ali, mais ou menos dos anos 70 aos... Cara, eu gosto de falar que foi ali para mais de 2010 mais ou menos, e aí em torno do que a gente chama de inverno, né? Por quê? Era aquela coisa muito bonita, muito linda, muito sonhadora, mas não trazia resultado prático. E quando eu digo resultado prático, é dinheiro. Era muito caro, então não trazia dinheiro. Tivemos alguns sucessos nesse período, como por exemplo o Deep Blue, que ganhou do Kasparov jogando xadrez. Alguns outros exemplos que deram super certo na época, mas em termos de investimento ainda era muito baixo. Não tinha dinheiro circulando no campo. As pesquisas eram muito limitadas, então não era essa área sexy que é hoje em dia, que você tenta enfiar IA em absolutamente tudo para conseguir uma bolsa do CNPq, né? Então, esse inverno durou um bom tempo. Muitos anos, né? Muitos anos mesmo. E só os guerreiros ficaram ali, ainda bem que ficaram, né? Que são os grandes pais aí, LeCun, Hinton, Schmidhuber, Bendio, foram os caras que manteram esse campo rodando durante muitos anos. E ali em 2012, se eu não me engano, já com redes neurais e deep learning, entre aspas, estabelecidos, era uma área de pesquisa de fato, um cara chamado Alex Krivitsky, eu acho que era o nome dele, Isso. ele pensou assim, e se eu usar minha GPU para rodar uma rede neural? E aí foi o game changer. Gênio. Gênio máximo. Isso ele estava fazendo para ganhar uma competição de reconhecimento de imagem, classificação de imagem, né? ImageNet. Acho que era ImageNet. Isso. Foi nessa época aí que eu entrei, mano. Que eu comecei a estudar mais processamento de imagens. Essa época era loucura, cara. Era loucura. Quando começou a ImageNet. E ele falou assim, pô, se eu usar GPU para processar rede neural, porque, que nem o Lucas falou, o que é uma rede neural? É multiplicação de matriz. E quando você renderiza alguma coisa pro seu CS, é multiplicação de matriz. Você está multiplicando matriz e placas de vídeo são otimizadas para isso, né? E ele olhou para uma coisa, olhou para outra e falou, vai dar, hein? Vai dar. E deu. E ele ganhou essa competição, entrou para a história com isso, e aí o boom voltou, cara. Aí descobriram isso e o boom voltou com força nessa época. Voltou. Porque descobriram que não era mais tão caro assim você fazer redes neurais, né? Não era mais tão demorado, não era mais tão difícil fazer.
o hype voltou com tudo nessa época. Um detalhe só que essas redes neurais, elas são conhecidas como redes convolucionais, porque elas não são... Elas usam outros tipos... A arquitetura delas, né? Vou falar outra palavra aqui. A arquitetura que elas utilizam não são essas arquiteturas que a gente comentou. Não é a arquitetura que a gente comentou sozinha, que você comentou aí do McCallum lá atrás, né? Na criação do Perceptron, naqueles neurônios, né? Elas usam outros tipos de camadas intermediárias para fazer o cálculo das imagens. Porque as imagens, elas têm as suas peculiaridades, né? Então, às vezes, os convolucionais utilizam um termo que chama convolução, é uma operação matemática para você encontrar a média dentro de uma máscara. Eu vou colocar de forma bem solta aqui, tá? Dessa forma. Então elas usam um processo um pouco diferente. Então elas têm várias camadas também, como a gente comentou aqui, só que várias camadas convolucionais. E por fim acaba rolando uma camada aí, que é essa camada que são esses neurônios aí que você comentou, JP, lá atrás, pensado lá atrás, na década de 50, é a última parte aí pra gente classificar as imagens, por exemplo. Só entre aspas aí, foi mal. Que Vou também botar um foram... ponto rapidinho aqui. Desculpa, pode ir lá, JP, se for nesse mesmo assunto. Eu ia te provocar falando que também foram baseadas em como os neurônios especialistas de visão... De visão funcionam, sim, correto. Atrás, a parte da... Como que chama? Não é da córnea. A córnea é a entrada de ar. Aí me pega. Fica atrás do olho. Eu lembro. Eu vou lembrar das minhas aulas, eu lembro. Não vou lembrar, depois eu lembro como chama. Mas tudo bem, fala aí, Lucas. Eu ia colocar um ponto rapidinho aqui, basicamente sobre a matemática usada para essas coisas, né? Que é a parte que eu acho bastante interessante, né? O JP falou ali antes, alguns momentos atrás, sobre como a gente tinha, por exemplo, a gente pega um único neurônio e faz ali uma regressão linear, e isso te dá um valor, você tem ali uma reta, basicamente. E aí, quando você coloca mais de um neurônio, então você tem coisa bem, um raciocínio extremamente básico, o pessoal imaginar aí, você tem agora uma parábola. Tem um multiplicando o outro, a saída de um multiplicando o outro, tem x, vai dar x ao quadrado, alguma coisa na ordem de x ao quadrado. Então você tem ali uma parábola, uma coisa nesse sentido. E aí pensa que você vai adicionando mais coisas, então você vai ter x ao quadrado, x ao cubo, aí você pode usar uma função que não é mais uma reta, uma função step, sabe? Ela vem, tá ligado, depois desligado. Você pode usar uma função que é uma sigmoide, né, ou um seno, qualquer coisa do gênero. Então, o que acontece? Você consegue tratar dentro de modelos desse tipo a não linearidade, tá? E isso é extremamente importante, porque a gente tem muitos problemas que hoje são resolvidos idealmente com machine learning, com AI, etc., são usados especificamente para tratar não linearidade, descontinuidade, esses problemas que a matemática analítica clássica tem muita dificuldade. Uhum. Então, por exemplo, em vez de você ter, para resolver um determinado problema, você tem 6 modelos analíticos. Uma para essa região aqui e para outra região, e aqui no meio tem uma descontinuidade. Então, você vai ter que ter um modelo para cá, outro para cá. Aí você tem uma outra parte onde ele não é tão linear, assim, etc e tal. Então, você substitui tudo isso por uma lógica implícita que meio que faz isso. Ele pode meio que fazer isso ligando e desligando partes do modelo, por exemplo, dentro do modelo de machine learning. Ele pode fazer isso aumentando proporcional ou não proporcionalmente partes e reduzindo também outras partes do modelo, conforme o fluxo de informação passa ali, né? O fluxo de dados. Então, você tem partes sendo ativadas, partes sendo desativadas, tudo isso. Então, isso ajuda muito a tratar não linearidade, descontinuidade, esse tipo de coisa, matematicamente pensando. E aí, isso entra como uma resposta muito boa, por exemplo, para aquilo que o JP estava falando antes, daquele caso lá que eu citei como árvore de decisão, né? Sistema especialista de médico, por exemplo. Cara, são tantas coisas relacionadas ao mesmo tempo que para começar, você ia ter um overlap muito grande pensando numa árvore de decisão, tá? Você tem 10 componentes aqui que você está analisando. Uma combinação, você vai sair primeiro, se você tiver no primeiro nó da árvore, digamos assim, né? Uma coisa que depende de um desses pontos, tá? E daí você vai para um desses ramos da árvore. Então, você sai daqui para cá. Então você tem toda a lógica dessa parte de cá. Se você for para o outro lado da árvore, ou seja, aquela condição falhou, digamos assim, né, ou aquela condição estava no sentido trocado, ela foi para o outro lado da árvore, boa parte da lógica que está do lado de cá vai ser repetida do outro lado da árvore também. Você tem um overlap com isso. E isso também é ruim, tá? Então, os modelos de machine learning, de AI em geral, eles são muito bons para tratar esses tipos de coisa, tá? E aí entra numa questão que é matemática discreta, contínua e tal.
Então, eu citei aqui esses casos, onde, no caso do contínuo, porque isso, para mim, como eu trabalhei na indústria, isso era muito forte para mim. Esses modelos eram muito úteis para mim nesses pontos específicos, onde modelos analíticos eram muito. Eram limitados, vamos botar dessa maneira. A gente não conseguia fazer modelos analíticos bons o suficiente. Tá? E aí, conforme a gente teve esse aumento do poder computacional nos últimos anos, aumentos absurdos aí de quantidade de processamento que a gente consegue fazer, utilizando CPUs, GPUs, desculpa, etc., só aí que a gente consegue ter modelos que tratam bem não linearidade, que tratam bem descontinuidade, que aí a gente consegue analisar uma imagem. Que aí a gente vai pegar igual a minha imagem aqui, ó. O óculos, ele é uma borda. Isso aqui é uma descontinuidade na cor do meu rosto nessa imagem. Então, tipo assim, na hora que você passa uma função de kernel, eu acho que o pessoal chama, né? Eu não trabalhei muito com imagem, não, tá? Isso aí A mesmo. função de kernel, ela vai pegar o pixel que tá aqui, o pixel que tá vizinho, vai comparar os dois e vai identificar a borda. Por exemplo, num modelo de imagem computacional, né? Depende do kernel que você vai aplicar. Visão Normalmente você computacional. tem que aplicar diversos tipos de kernels diferentes. E cada kernel vai ser basicamente um peso dessa unidade de neurônio que o JP comentou lá atrás, para você poder definir. Então, quando você passa pela rede, cada camada tem N kernels que são aplicados para encontrar N descontinuidades, como você está comentando. E aí cada kernel vai ser ajustado para encontrar um tipo diferente de descontinuidade. Bordas redondas, cores, Mas isso aí, iluminação isso é interessante. e assim por diante. Só rapidão, eu roubei aqui um pouquinho, JP, mas eu lembrei de cabeça, mas eu roubei. Só para ter certeza se era isso mesmo o nome. Bastonetes. Isso. Bastonetes. Eu lembrei, mas eu fui roubar aqui no Google para ver se era isso mesmo. Mas é bastonetes. Bastonetes. Tá? Mas aí, é só ainda nessa questão da imagem. Então, por exemplo, como é que um modelo de visão computacional que trabalha com esse tipo de coisa vai conseguir identificar. Vamos pensar num fluxo de fumaça. Tá? O fluxo de uma fumaça pode estar indo na horizontal aqui ou pode estar indo na vertical. Se eu estiver indo na vertical, ele vai ter formato mais vertical. Se eu estiver indo na horizontal, mais horizontal, etc. E tal. Tem como você fazer um kernel especificamente que vai pegar, vai tratar essas descontinuidades, essas questões não lineares ali, e vai entender, ó, aqui o fluxo está mais vertical, aqui ele está mais horizontal. Entender no sentido de vai dar um resultado de 0 a 100% com horizontal ou com vertical ele tá para ficar mais claro aqui naquela questão de eu não acho que é inteligente, mas voltando lá. Então, conforme essa capacidade de computação, essa capacidade computacional aumentou muito, 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 e a gente consegue tratar toda essa parte da matemática da coisa com muitas vezes, muitas ordens de grandeza de velocidade a mais, isso se torna possível só aí, entende? Mas é por conta desses pontos específicos. Que antes a gente... por que isso não foi feito antes de 2002? Porque não tinha poder computacional. Simples assim. Então, tipo Na verdade foi feito, né? A gente já tinha esse modelo bem antes. Mas eu digo assim, não se popularizou, não virou um padrão de indústria. Isso, não se sabe? popularizou por causa disso. Isso. Esse que você falou da questão das definições é interessante, porque também nessa época, o que eles descobriram de redes neurais convolucionais? Que as primeiras camadas, e olha o tanto que isso é interessante, isso não foi programado especificamente para fazer, explicitamente para fazer, ninguém tinha noção do que isso poderia acontecer. Então, por exemplo, eles começaram a perceber que nas primeiras camadas de uma rede neural convolucional, ela conseguia pegar bordas. Isso. Ou seja, linhas retas, traços, coisas com pouco grau hierárquico, digamos assim. Complexidade baixa. Isso. Aí com as camadas, à medida que foram subindo, aí perceberam, bom, aí depois eles conseguem pegar a textura. Então eles conseguiam, aí esses neurônios conseguiam pegar a textura. E à medida que você ia subindo dentro de uma rede neural, hierarquicamente, vamos pensar numa escadinha, né? Então você vai subir nessa escadinha, lá nas camadas superiores dessa rede neural convolucional, elas conseguiam pegar partes inteiras. Eu lembro disso porque o paper que eu li falava sobre carros disso. Então, ela detectava rodas, portas, partes inteiras do carro a partir dessas camadas inferiores. Então, era uma construção hierárquica, que nem a gente está falando aqui, de funções de ativação que vão se ajudando, entre aspas, a construir hierarquia de conceitos até. De novo, a rede neural não sabe qual que é o conceito de uma porta. Exatamente. Mas ela pegava a porta. Ela
entre aspas, enxergava a porta. E Isso, ela cara, só uma coisa, ela só consegue fazer isso por aquilo que eu falei de que ela vai ativando mais ou menos, ou desativando e ativando partes dessa rede ali para frente, isso. né? Tipo E aí, assim, uma parte da rede é mais ativada para uma porta e outra parte da rede é bem mais ativada para um carro. Então, aquele fluxo do que você pensa da entrada para a saída, pensando puramente na matemática da coisa, se altera no meio do caminho. isso. E aí eu vou desarmando o Lucas aos poucos. Adivinha onde viram isso? No gato. Então, quando estavam estudando os bastonetes lá, eu não quero imaginar como foi esse experimento, porque eu sou gateiro, eu gosto de gato, Nem quero imaginar mas também. eles viam essas mesmas ativações hierárquicas dentro dos neurônios dos gatos. Então, eles pegavam o neurônio ali, eles conseguiam plotar essa imagem, não sei como, mas eles viam a imagem plotada, eram linhas. Aí iam pegando outros e viam que tinham conceitos, entre aspas, mais abstratos. Óbvio, de novo, não necessariamente falando do conceito de uma porta. Mas esse mesmo comportamento acontecia em seres vivos também. Quando você pegava neurônios isolados dentro da cabeça do bichinho lá. E isso trouxe a possibilidade que aí veio outro boom em cima, que nessa época eu me beneficiei muito também, que foi o que a gente chama de transfer learning, né? Que é aprendizado de transferência. Por quê? Bom, se eu tenho uma rede neural que consegue aprender conceitos abstratos nas primeiras camadas, e essa rede neural foi treinada, na época, acho que o ImageNet tinha o quê? 1 milhão de imagens, Rodolfo? Isso, 10 Era algo categorias, assim, 1000 né? categorias, não, 1000 categorias com 1000 imagens, eu acho que era. Cada Não, acho que categoria. era 1000. Era 10 Tem categorias? 10 Eu não lembro. Não, era muito mais, cara, muito mais, eu acho. Na, Eu acho que é hoje 1000 em dia, categorias, 1000 imagens. Eu acho que dá por aí. hoje em 1 milhão. dia, 1000 vezes 1000 dá quanto? 100 mil, né? Ou era algo 1 assim. milhão. 1 milhão? Então é isso aí. 1000 Era 1 milhão categorias, de 1000 imagens. imagens. Hoje em dia isso não é nada, mas naquela Não, época era um negócio assim, pô, era o desafio a ser batido. E aí a galera aqui, e essa é a minha paixão também por essa área, que é o seguinte, sempre foi uma área open source, naturalmente open source. Sim. Foi esse desgraçado desse Altman que virou tudo cabeça para baixo agora. Não é assim, eu não diria que é culpa dele, eu diria que é culpa porque, infelizmente, não tem como a gente treinar isso, né, cara? Não tem. Cara, É difícil treinar isso, né? Até É difícil você ter os recursos para conseguir fazer o que eles fazem. Até esses modelos de. Até nessa época que você está comentando dos modelos das redes convolucionais, se você começar a pegar no comecinho, que nem quando foi o AlexNet, né, que foi a primeira, era possível ainda. Porque, e até da ImageNet que você comentou, né? 1000 categorias por 1000 imagens, que hoje não é nada. Naquela época era ainda possível uma pessoa comum como nós, que não somos milionários, treinar uma rede, né? Treinar uma rede como esse tipo. Mas se você começar depois a pegar, tipo, como que chamava a do Google lá, a última que eles lançaram? BERT. Você não conseguia mais treinar ela. Era muito caro para treinar ela. Era necessário trilhões, bilhões de mais, sei lá, e tempo, semanas para treinar, né? Então era muito caro. Hoje em dia talvez seja mais em conta você treinar, né? Mas naquela época você não tinha mais você não conseguia mais, né? Talvez daqui a alguns anos você treinar um ChatGPT que é hoje seja não tão caro, dado a evolução de hardware, etc e tal. Mas na época a gente tinha também essa discrepância. Então hoje você não consegue treinar direito uma LLM, você, pessoa física, né? Eu tô falando, eu ir lá alugar uma VM e treinar é impossível. Né? Mas hoje você consegue facilmente. Se você for treinar uma AlexNet com a ImageNet, em meia hora você treina hoje em dia, né? Nem isso. Celular. Mas eu digo assim, então, em teoria, você conseguiria fazer modelos mais simples e tudo, e você conseguiria treinar também. Não, mas hoje você consegue também. Você consegue fazer uma LLM simples. Recurso, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, você não consegue ter recurso suficiente, dinheiro, aí pensando em dinheiro, GPU, máquina, tempo de processamento, nuvem, etc., para ir lá e fazer. Mas em teoria, a princípio, a gente, qualquer um de nós aqui, com tempo suficiente, conseguiria fazer isso. Então, você não consegue, o que eu quero dizer assim, você não consegue fazer o modelo status da arte hoje. Hoje você não consegue fazer o modelo status da arte. Você, pessoa física, você não consegue treinar um GPT-4, por exemplo, que nem da OpenAI. Você diz. Hã? Por grana. Tipo assim, se você tivesse a grana... qualquer coisa, você não tem dados para fazer isso também, cara. Você não tem dados, né? Mas é o problema, Rodolfo. Isso. Antigamente, mesmo se você não tivesse a grana, pelo menos o conhecimento de como fazer era compartilhado.
Ah, tá, tudo bem. Mas aí é o GPT, né? É isso. O GPT-4, né? Então, Até o GPT-3 você sabe, né? O GPT-2 tem não, paper, tudo, né? Ainda tem o paper. GPT-3 a gente não sabia mais. Até o GPT-2 2, o era 2, aberto. Até o 2 você sabe como que eles fizeram, né? Depois aí, realmente, os 3 e o 4 a gente já não sabe mais, né? O Gemini também não, né? Então, com essa possibilidade do Transfer Learning, as pessoas deixavam essas redes gratuitas, a gente ia Sim. lá, pegava elas, frisava as primeiras camadas, que foram treinadas com 1 bilhão de imagens, que na época era muita coisa, e as camadas de cima a gente treinava com o nosso problema. Exatamente. Então, vamos supor que você queira, sei lá, reconhecer guitarra e violão. Você frisava, sei lá, as 10 primeiras camadas dessa rede pura, do jeito que você pegou, e as últimas camadas você Fine tuning. reativava os pesos para reconhecer só Uhum. se era guitarra ou violão. Né? E isso foi um outro boom, porque aí sim democratizou para um cacete na época. Foi. IA. Na época. E mais ou menos ali, e essa ideia de transfer learning foi crescendo e na época modelos de imagem eram os bambambãs. Eu nunca gostei de visão computacional, sempre achei muito chato. Mas os modelos de imagens eram os mais legais de fazer por causa disso. E aí até que surgiu já, vamos chamar de terceira onda, né? Isso. Ou, não sei, uma nova onda que modelos de linguagem surgiram. Foi o BERT, né? Bidirectional, encoder, blá blá blá, não lembro. Mas isso foi em torno de 2019, né? Isso, já é bem mais pra cá. Bem né? mais recente, Porque o Transformer é 2017, né? O paper, né? O paper seminal é 2017. Eu acho que as primeiras redes maiores ali, construídas em cima do Transformer, foi em 2018, 2019, né? O GPT-1, acho que foi 2019, efetivamente, né? O GPT-1. Exatamente. E com o BERT, novamente o Google disponibilizou essa rede de graça, e agora a gente tinha a mesma coisa que a gente tinha para imagem, para linguagem. Cara, eu lembro como se fosse ontem, eu pegando esse modelo e o desgraçado conseguia me responder, entre aspas, né? Conseguia resolver meu problema em português e inglês. E eu achava aquilo a coisa mais legal da Terra. Porque antes disso, para você fazer uma porra do modelo em 2 línguas, você tinha que ter 2 datasets. E era um trabalho do cacete fazer isso. E o BERT e o... Eu falo que foi o BERT, né? Porque o paper foi muito bom, mas ainda era muito escondido. A gente não via isso. O BERT trouxe isso para o mundo real. Foi o outro boom, que é os booms de linguagem, modelos de linguagem, que é o que a gente vive hoje. Sim. Né? E aí, desde o BERT virou essa maluquice desse mundo. Um detalhe quase distopia que a gente está vivendo. Um detalhe engraçado que em 2019, quando começou a parte... Porque todo esse boom também foi graças ao Hugging Face, né? A gente tem que dar o crédito aqui à empresa porque eles simplesmente tomaram a frente nisso lá atrás, né? Logo em 2018, 2019, começaram a fazer uma plataforma ferrada, que hoje ela, acho que é uma das maiores plataformas onde que se hospeda modelos de machine learning é deles, né? Modelos de deep learning, deve ser a maior mesmo. Ouso dizer que é a maior. Eu também, eu fui mais humildezinho, mas eu acho que é isso mesmo, é a maior de todas. E eu lembro lá atrás, hoje eu acho que eles devem ter centenas de blog posts para você treinar o seu próprio modelo. Em 2019 eu treinei um modelo Roberta, que foi um dos modelos lançados pelo Facebook baseado no BERT. Eu treinei um modelo Roberta por apenas 5 épocas no GCP, com aproximadamente 2 GB de dados de texto português. Ele está disponibilizado, tem lá o meu cardzinho do Hugging Face, tá lá. Eu mando o link aí, eu vou lá ver. Eu vou mandar lá. Tá lá. Ele tá no GitHub e tá lá. E eu treinei esse modelo, o Roberta, baseado no Roberta, por um tutorial do Hugging Face no GCP. Ficou, acho que uma semana rodando na época. E eu paguei quase R$1.000 no GCP para treinar esse modelo aí. Ele tá lá ainda até hoje. Nessa época já começou a virar maluquice. Já começou a virar maluquice. Nossa, bicho. Mas assim, para você ter uma ideia, hoje você consegue treinar mais rápido isso. Pela montante de dados que eu tinha lá atrás e pela GPUs, né? Você demorava uma semana. Hoje, cara, isso daí com certeza você demora muito menos tempo, né? As GPUs estão mais rápidas, tem mais dados também para treinar, enfim. Mas o custo deve ser menor e etc e tal. Mas na época, em 2019, nós estamos falando em 5 anos agora, né? Nós estamos em 2025, 6 anos quase. Então, de 6 anos para cá, a gente mudou muitas coisas, né? Muitas coisas mudaram realmente.
Eu digo assim que o hype é verdadeiro, de certa forma, porque as coisas realmente mudaram, né? Antes a gente, vamos dizer assim, a gente não tinha nada, entre aspas, né? Você falou do corretor ortográfico e tal, mas vamos dizer assim, a gente não tinha nada e a gente passou a ter tudo, quase, né? Então eu digo que o hype, ele é verdadeiro, de certa forma, porque realmente é uma mudança, né? Se ela vai ser aplicável ou não, aí já é outro problema, né? Mas é uma mudança. E nesse período que a gente veio daquele tempo para cá, muita coisa realmente mudou. A gente não consegue hoje treinar esses modelos grandões que as empresas estão disponibilizando, né? O Gemini, esses outros modelos, a gente com certeza financeiramente não consegue, né? De dados também a gente não consegue, né? A gente vai ter tantos dados para treinar isso daí. E financeiramente a gente não consegue também, porque você precisa de muito tempo para treinar. Mas esse boom é realmente recente. É curto, né? É um boom curto. Todo esse boom que a gente teve de redes neurais, ele é curto. Então o hype, apesar de ser hype, ele é verdadeiro de certa forma, porque se você parar nisso que você está comentando tudo, esse tempo, se você considerar, não são 20 anos. Cara, é muito pouco, cara. Você É considera. pouco demais. Se você falar que começou Os em avanços que tiveram. Se o AlexNet foi em 2012, tipo, dá 13 anos, cara. Né? Nós estamos em 2025. É pouco tempo. Então, assim, é hype? Mas ele é real, porque existem mesmo coisas que mudaram. Podem não estar sendo super aplicadas de forma errada, super aplicadas em lugares que não precisa, etc e tal, mas realmente é uma mudança, né? É uma mudança em muitas coisas em termos de TI, de vida mesmo, que a gente que vai começar a impactar mais, eu acho que o nosso tempo, entendeu? No nosso tempo ainda, né? A gente já tá vivendo algumas coisas nesse sentido. Isso eu tenho certeza absoluta. Então eu vejo que é um curto tempo. Então, apesar de hype e tudo mais, eu entendo o hype, é isso que eu quero dizer, né? Eu entendo as pessoas hyparem porque é um curto prazo de tempo, teve um boom muito grande em uma tecnologia que estava morta, vamos dizer assim, né? Adormecida lá, né? Acho que essa é a palavra melhor, adormecida, e do nada ela simplesmente, cara, a gente consegue usar isso aqui e a galera foi melhorando, foi crescendo e tudo mais. Então, esse hype, apesar de, né, muita gente questionar, vai colocar LLM em tudo agora, né? Tem lugares que talvez não faça realmente sentido, né? Mas em muitos lugares vai ajudar em alguma coisa, né? Vai melhorar algum processo, alguma coisa nesse sentido, né? Se o custo vai valer ou não, aí já é outro problema também, né? Aí já é outra discussão. Mas é curto tempo, né? É curto espaço de tempo, isso que eu quero dizer. De tudo isso que a gente está falando, o espaço de tempo de crescimento e aparecimento para o público geral é curto mesmo. Então esse hype é real por isso, né? Esse espaço de tempo é curto. Mas aqui, né? Eu sou o inimigo do hype, como sempre aqui, mas vale a pena dizer que tiveram, e o JP com certeza deve saber disso, né? A vida dele acho que tá feita em cima disso, mas tiveram ganhos muito significativos também. A gente não pode deixar de falar. Muito significativos, de muito, muito, muito dinheiro para muitas empresas que aplicaram diversas coisas. Eu acho que muito disso também vem de problemas que estavam meio que represados ali, sem uma solução, ou pelo menos uma solução boa. Na indústria tinha muito isso quando eu trabalhei. Exemplo, vou dar um exemplo de um tipo de modelo que eu vi. Você precisava em determinadas áreas, onde uma usina que eu trabalhei, você precisava de ter um monitoramento para entender se tem pessoas ali. Porque as pessoas não podem ficar andando naquele lugar, porque é um lugar perigoso, tá? E se tiver alguém lá, tem que dar um alerta, ou tem que avisar alguém para alguém ir lá tirar essa pessoa, etc e tal. Antes tinha que ter um cara, um guarda lá de segurança, parado na frente de uma tela, olhando 16 telas ao mesmo tempo, tentando não dormir e evitando que qualquer um caia lá numa poça de aço líquido a 1.600 graus. Tipo assim, porque o cara pisou no lugar errado. Esse cargo era necessário e esse tipo de acidente já aconteceu. Assim, não necessariamente onde eu trabalhei, mas com certeza já aconteceu. Na indústria, por exemplo, exatamente, inclusive na empresa que eu trabalhei, logo depois que eu saí, eu fiquei sabendo desse caso, teve um acidente onde morreram, por exemplo, 50 pessoas. Caraca. Não aqui no Brasil, isso foi no Cazaquistão. É um lugar já muito problemático, assim, há muito tempo. Mas, tipo assim, se você evitar uma morte, nesse caso, se você evitar um acidente, já valeu muito mais do que o que foi gasto naquele tipo de modelo, que às vezes são modelos bem simples. Então, tipo assim, tem aplicações reais e ganhos reais para a vida das pessoas de forma geral. Tipo, o chat GPT, que a gente vê, ele ajuda a fazer um texto melhor, corrige seu português, qualquer coisa. E no final das contas, o que ele produz ali meio que deixa o texto de todo mundo mais ou menos parecido, né? Por conta da questão estatística. Mas
além dessas coisas que não parecem ser tão significativas, tem pontos onde são muito significativos. Tem pontos onde você tem ganhos de bilhões de reais em empresas que não tem nada a ver com AI. Sabe? Tipo assim, literalmente nada a ver com AI. Bilhões de dólares, vamos botar assim. De casos que eu já vi de ganhos possíveis ali com modelos implementados nesse sentido. Então, tipo assim, o hype é, de certa forma, em alguns casos, justificado. Só que grande parte do que a gente vê é a fumaça que fica ali por trás. Entende? É o cara que vende curso de como utilizar ChatGPT, é o tal do prompt engineering. Tipo assim, Senhor tem dos que falar por prompts. favor. Eu vou tomar processo, vou falar. Você tem que falar por favor pro ChatGPT. Pô, óbvio Prompt que você tem que falar Engineer é por favor real, pro mano. ChatGPT. Prompt Engineer é Não, mas real, tipo mano. assim, é óbvio que você tem que falar por favor pro ChatGPT, porque em todos os datasets que ele pegou, quando você fala por favor, você é mais educado. Quando você é mais educado, a pessoa te responde melhor. Quando a pessoa te responde melhor, a resposta tem mais qualidade. O modelo vai imitar o que ele foi feito para imitar. Tipo, é só isso. Isso é um ganho, tipo, isso é só uma fumaça, tipo, o cursinho ali de prompt engineering, de forma geral. Entende? Isso Mas ali é um ganho muito pequeno comparado ao, tipo, o que é de fato o potencial da parada. Entende? nisso eu concordo. Nisso eu concordo. Tudo bem. Então, aí, quando a gente chegou nessa fase já, cara, nossa, foi lindo, foi uma época linda, porque o potencial e as coisas que a gente conseguia fazer, que antes era muito difíceis, se tornaram problemas minúsculos Uhum. perto do que era antes, né? E eu quero abrir um parênteses aqui, que nessa época do Burt foi a época dos nomes mais legais de modelo. Roberta, Burt, Bart, The Burt, The Berta. Era só nome assim, cara. Pode A crer. família do Burt era o melhor que tinha. Era muito massa os nomes. E, pô, aí depois dessa fase, cara, GPTs, É isso aí. Sam Altman, distopia. Ponto. É, Onde a gente tá agora. onde nós estamos, né? A gente chega no ponto que a Amazon tá utilizando, tava, né, há pouco tempo falando que tinha modelos específicos para identificar que você entrou numa loja, pegou o item, saiu com ele, daí ela falava, não, você saiu com o item e custou tanto, e ela já te cobrava automaticamente. Esse caso ficou famoso recentemente, né? E daí, no final das contas, era a gente na Índia ficava vendo o feed lá da câmera de segurança e, tipo, marcando a parada. Entende? Sim. Mas eles Mas têm Chega dessa, nesse né? ponto infeliz, Mas eles têm sabe? dessa, né? Eu acho que a gente já pode ir meio que pros finalmente, né? Vamos fechar. Sim. O disclaimer que eu queria fazer aqui é justamente isso, sabe? Muito me chateia, que eu falei, a forma rasa que as pessoas olham para o problema da inteligência artificial. Eu tenho plena convicção que se algum dia nós conseguirmos criar AI, vai ser a última invenção da humanidade. Seja essa AI matando todo mundo, ou seja a última vez que a gente precisa realmente inventar alguma coisa. Então, o ponto não adianta ter esse tipo de visão rasa do sentido de, vai tomar empregos, não, lógico que não é uma visão rasa, tá? Isso é um problema sério, pode acontecer. Mas no sentido de tem uma palavra que eu quero falar, mas eu não sei. Você vai criar um demônio a partir dessa palavra inteligência artificial, que na real não precisa ser um demônio. Inteligência artificial hoje é uma ferramenta, e uma ferramenta só é tão boa quanto quem usa ela. Né? É uma frase até de como samurai fala, né? Sua espada só é tão boa quanto o espadachim que manuseia ela. Então, ao mesmo tempo que pode se trazer muita dor de cabeça da forma que já está trazendo, e para mim não é tanta dor de cabeça assim, para mim é mais fumaça e o povo fica pegando pilha com fumaça. Do mesmo tempo que pode trazer esse tipo de dor de cabeça, pode ser usada, cara, para resolver doenças. Olha o Nobel de... eu não lembro qual foi o Nobel que o pessoal da DeepMind ganhou, mas eles estão usando AI para fazer protein folding, né, para criar novas estruturas de proteína que podem ajudar a fazer N coisas na área da saúde e avançar a humanidade a níveis que antes a gente não sabia que era possível. Eu fui entender mais essa questão do protein folding, e, cara, para uma pessoa conseguir criar uma estrutura de proteína nova, era um PhD de 5 anos. É isso aí. Hoje os caras criam milhares em horas. Então, esse tipo de pesquisa ainda existe. A IA ainda pode ser usada
ainda é usada para trazer benefícios reais para a humanidade, não só para deixar bilionários mais bilionários. O problema é que as pessoas, eu sinto que elas ficam presas dentro de redes sociais, aí vai ler lá o que o web comunista dela favorito está falando sobre o tema, vai entender aquilo lá e vai achar que é o demônio vindo para a Terra e que o Elon Musk é a IA. E não é verdade, cara. A comunidade IA e a IA é muito forte, é muito maior que bilionário. A prova disso está nas capacidades dos modelos open source que existem hoje, que estão crescendo muito, a partir de só um bando de nerd puto da vida porque o Sam Altman não publicou o paper do GPT-3. Ó, e a China tá vindo aí, hein? E a China tá vindo aí também. Então os caras lá estão lançando muitos modelos open source aí no GitHub, hein? Fiquem de olho aí nos próximos anos, hein? Lembrando que apesar dos bloqueios de exportação de placa de vídeo para eles, apesar de todo o boicote. Mas eles estão trazendo alguns modelos novos aí, cara. Se você ficar de olho aí no GitHub, você vai ver que tá tendo vários modelos aí de LLMs, tá? Tô falando aqui, agora nós estamos no hype da LLM, né? Então tá todo mundo só fazendo isso, né? Mas tá vindo vários modelos de LLM. Eu diria que vão vir modelos multimodais, né? Acho que agora essa é a próxima etapa. A gente já sentiu isso em 2024, né? Com o ChatGPT 4, com o Gemini agora também, né? São modelos multimodais, né? Que vão ler imagem e cuspir imagem, vídeo voz, e áudio. E então, vai vir isso aí agora, né? Pode ir. Vai vir essa onda aí agora. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de crítica, porque às vezes é vazio, sabe? A comunidade é muito maior que isso. É uma comunidade que sempre foi open source e vai continuar sendo open source durante muito tempo, apesar dos esforços de muita gente para monetizar em cima do trabalho de outros. O GPT nasceu a partir de trabalhos que, cara, acho que se você puxar os papers deve vir lá para 80, 70 e poucos. Então são pesquisadores, pessoas tentando realmente trazer melhora para o mundo, não só tentando ganhar dinheiro. O que a gente vê, e infelizmente é o que as redes sociais potencializam, é só a desgraça, né? É só coisa ruim. E o mundo não é só isso. Então esse é o meu disclaimer sobre o tema. Boa. Lucas, quer fechar aí? Cara, basicamente eu tô aqui como o inimigo do hype. Né? Vou falar isso acho que em todos os episódios. Não, cara, uma hora você vai abraçar o hype, uma hora, cara. Eu tenho certeza disso. Uma coisa é certa, tipo assim, existe muito espaço para muito desenvolvimento, para muita melhoria significativa para a humanidade em geral. Eu digo assim, seja de modelos para diagnosticar doenças, seja de, sei lá, novos processos industriais de fabricação que a gente vai inventar, porque a gente resolveu misturar coisas que antes eram impensáveis misturar, mas que o modelo falou e sugeriu que ali seria interessante. E aí a gente foi testar para ver, como muitos desses casos são assim, né? Tipo, o modelo sugere uma probabilidade extremamente inesperada, você vai lá, testa e faz, não, fez algum sentido e tal. Então, tipo assim, existe espaço, de fato, para aplicação de AI de forma proveitosa, tá? E eu acho que a gente deveria prestar atenção mais nesses casos, sabe? Tipo, onde realmente faz diferença, onde gera-se dinheiro de fato, e não estou falando de dinheiro de investidor, eu estou falando de dinheiro ganho financeiro, quando a gente está pensando ali no negócio, né? Alguma coisa nesse sentido, gera um benefício tangível para a sociedade, alguma coisa assim. Então, tipo, eu acho que é isso que a gente mais precisa fazer. E além disso, eu convido todo mundo a, tipo, tentar parar de pensar nisso, em todos esses modelos, todas essas coisas, como, tipo assim, mágica. Não é mágica. Como a gente falou aqui várias vezes, a gente deu diversos exemplos, é tipo, matemática pura. É simplesmente isso. São funções matemáticas, multiplicação de matrizes para lá e para cá, mais um monte de coisas ali no meio. Você pode até não entender tudo que tá rodando ali, mas, tipo assim, é só aquilo. Não tem segredo por trás. Não tem, tipo, os Illuminati com um culto que vão treinar um modelo mágico que vai levar a gente para Marte, teletransportando com uma máquina que foi criada com uma blueprint dada por um modelo, sabe? Tipo, isso não existe. São coisas feitas por mim, pelo JP, pelo Rodolfo, sabe? Tipo assim, gente normal, com processos normais, com computadores não necessariamente tão normais assim, né? Porque eles são muito caros, mas
versões muito brutas e absurdas de computadores normais. E é isso. Assim, são coisas que a gente entende, a gente compreende. Tipo, a pessoa, qualquer um que esteja assistindo aqui, ouvindo, você consegue entender de fato o que está acontecendo ali. Você pode não entender os motivos daquele comportamento sem aquele comportamento. Isso aí é outra história. Mas o comportamento e o que de fato está acontecendo em qualquer que seja o modelo, você consegue entender, você consegue descrever e avaliar e validar e tudo isso. Fazer análise de sensibilidade, Vou ter que discordar de novo, não. e assim vai. Não consegue entender. Mas aí eu acho que a gente vai para um outro programa. Mas eu tô falando assim, a matemática da coisa, A matemática entrada e existe. saída, Agora você entende. consegue entender. Tipo, é isso que eu tô querendo dizer. Isso. Então, para todo mundo que tá ouvindo, tipo, fica essa mensagem. É só isso. Assim, é literalmente matemática, e se você quiser entender um pouco mais e trabalhar com isso e tudo mais, tipo, vai atrás. É interessante. Boa. E é isso, meu encerramento aqui. Boa, eu vou fechar só com a minha expectativa para esse ano. Que eu escrevi um blog post no final do ano da minha expectativa. A minha expectativa para esse ano vai ser que nós vamos continuar no hype. E nós não vamos sair. O Lucas aí que tá inimigo do hype vai escutar muito ainda de IA esse ano, principalmente de modelos de LLM, principalmente modelos multimodais, que a gente já está vendo desde o ano passado vindo, mas nós vamos ver muito mais a discussão sobre agentes, né? Que já começou ano passado, esse ano aí vai vir já começou no final do ano o Day aí, e isso só vai potencializar. Quem está me seguindo lá no Blue Sky já viu que eu mandei vários agentes, vários repositórios de agentes estão sendo criados. E isso vai ser criado a rodo. Pô, não vi, cara. Então você fica de olho lá, JP, que depois eu vou mandar uns lá. Mais alguns, porque tem bastante. E a galera tá criando cada vez mais. Então eu acho que esse ano vai ser o hype de agentes, provavelmente, porque tá uma onda muito grande, já nesse comecinho aqui, de muito repositório pinando com muitas stars, tá? Ali, tudo bem que é discutível stars, mas vamos lá. Então eu acho que vai ser isso aí, modelos multimodais e agentes, principalmente. Esse eu acho. Vamos e o hype vai continuar. As edições aí do ano e aquelas recomendações que a gente já tinha deixado lá na pauta. Predições de todo mundo aí, previsões de todo mundo e depois as recomendações? Bom, as minhas previsões são essas. As minhas recomendações, cara, hoje se você quiser entrar na área de IA, eu acho que você vai ter que estudar um pouquinho de Python, não vai ter muito jeito. Provavelmente, se você quiser trabalhar com os modelos mais baixo nível, você vai ter que aprender C, que é onde tá os modelos. E talvez Rust, que tá vindo com alguma força aí também, com bibliotecas relativamente legais para você usar matematicamente e também para criar já modelos prontos ali e interações prontas ali e tal. Então acho que essas são as linguagens que você poderia aprender para entrar aí nesse mundo. E aí os frameworks que já vão estar prontos nessas linguagens, na maior parte delas, talvez em C nem tanto, mas ainda tem também. Mas principalmente em Python e em Rust já vai ter as bibliotecas mais prontas aí para você sair usando e criando seus modelos. Lembrando só que é aquilo que a gente falou, né? Se você for tentar criar um GPT, não tente criar um GPT, você não vai conseguir, é muito caro. Crie os modelos mais simples, aprenda com eles primeiro e depois você vai iterando em cima e vai aprendendo mais. Crie uma regressão linear. A minha sugestão é, crie uma regressão linear. Faça uma regressão linear. Escreva na mão uma regressão linear e veja se você consegue entender o que está sendo feito ali primeiro. E depois você vai evoluindo um pouquinho mais. Vai para uma regressão logística, depois vai fazer uma árvore, vai fazer um modelo de clusterização. Tem vários, né? O JP citou aí que a gente tem clusterização, vai fazer um caminhos e vai por aí. Vai nessa linha primeiro para você entender, como o Lucas comentou, matematicamente, como funciona essas questões mais simples e depois você vai evoluindo um pouquinho mais e vai pegando aí os modelos maiores para tentar entender como que eles funcionam. Essa é a minha sugestão aí. Esse foi o caminho que eu percorri lá atrás. Mas é isso. Guys, vocês querem fechar alguma coisa aí? Fica à vontade. Eu queria só deixar uma última sugestão também. Eu estou procurando, não consegui encontrar aquele paper específico da Apple que eu sempre cito. Achei. Links na bio, links na bio, não é isso? Eu vou deixar o link, mas é aquele, o título do paper é, se eu não me engano, tem dois, deixa eu ver, é isso mesmo. O primeiro é o GSM Symbolic, Understanding the Limitations of Mathematical Reasoning in Large Language Models, tá? Esse é um exemplo
que é um pouquinho do que eu citei, aquele caso que eles mudam os números de testes padronizados e fazem os testes com modelos de Boa. linguagem. Bom, lição de Eu acho que essa é uma casa. leitura bem interessante. Uma lição de casa aqui do nosso grupo, se tudo der certo no nosso podcast aqui, provavelmente é ter uma área de papers para a galera poder ir lá pesquisar e ler depois, né? Porque a gente vai acabar citando algumas coisas aqui, acho que é interessante a gente deixar os links depois em alguma área mais específica, separadinho, tá organizado. Então fica nosso dever de casa no futuro, né? Isso. E tem acesso aberto aí na internet, lá no Isso. Archive.x, Archive. como é que se pronuncia. E tem no site da Apple também, tá? Boa. Mas JP. recomendação básica nessa. Boa. JP, quer fechar mais alguma coisa ou finalizamos? Eu acho que é isso, gente. Pô, obrigado Fechou, pela conversa. Valeu pelo bate-papo. Obrigadão. Até a próxima. Até mais, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.